Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso projeto de Bíblia em áudio aqui para a gente estar edificando a nossa fé e o nosso espírito. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, levantada e escolhida por Deus para estar auxiliando você nessa jornada de conhecimento, de fé, aonde você possa vir estar buscando a presença do Senhor para haver transformação em você mediante a palavra de Deus. Tá bom? Então, abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 26, que fala assim: Quando Jesus acabou de ensinar essas coisas, disse aos discípulos: Vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser comemorada a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: Não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastros, cheio de um perfume muito caro. Derramou o perfume na cabeça dele. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: Que desperdício! Este perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse: Por que vocês estão aborrecidos com esta mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Então um dos 12 discípulos, chamados pelo Judas Iscariote, foi falar com o chefe dos sacerdotes. Ele disse: Quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante Judas ficou procurando uma oportunidade de entregar Jesus. No primeiro dia da festa de pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: Onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? E ele respondeu: Vá até a cidade, procure certo homem e digam: O mestre manda dizer, a minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar de Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Durante o jantar, Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes. Um por um começaram a perguntar: O Senhor não está achando que sou eu, está? E Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que come o mesmo prato do que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer de maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor que ele nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é você mesmo. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: Peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: Bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos: Esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: Matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse: Eu afirmo a você que isso é verdade. Nesta mesma noite, antes do galo cantar, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu: Eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que tenha que morrer com o Senhor.
E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus foi com os discípulos para o lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sente-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição, e disse a eles: A tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou 3 discípulos dormindo, então disse a Pedro: Será que vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Pois pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levante-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegado o homem que está me traindo. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes, que tinham sido manchadas pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: Prendam um homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. E Jesus respondeu: Amigo, o que você vai fazer agora? O que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. E aí Jesus disse: Guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que se eu pedisse ajuda ao meu Pai, ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Mas neste caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? Depois Jesus disse para aquela gente: Vocês vêm com espadas e porretes para prender como se eu fosse um bandido? Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas Escrituras Sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres de lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou, sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. O chefe dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando algumas acusações falsas contra Jesus, a fim de condenar à morte, mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele. Afinal, 2 homens se apresentaram e disseram: Este homem afirmou: Eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: Você não vai se defender nesta acusação? Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: Em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós: Você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado ao lado direito de Deus, Todo-Poderoso, e descendo das nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: Ele blasfemou, não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo que essa blasfêmia é contra Deus.
Então o que resolvem? E eles responderam: ele é culpado e deve morrer. Em seguida cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele, e os batiam nele, diziam: Ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você. Pedro estava sentado lá fora no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: Você também está com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei do que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outro empregado viu e disse às pessoas que estavam ali: Ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: Juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: O seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles. Então Pedro disse: Juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou. E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Esse é o capítulo 26. Não tem como você ler essa parte de Mateus 26 e não se emocionar, mediante a tudo que Jesus passou para libertar o seu povo do pecado. Então valorize o sacrifício que Jesus fez por ti em se entregar em forma humana para a remissão dos seus pecados. Leia essa passagem quantas vezes forem necessárias. Escuta esse vídeo quantas vezes forem necessários, para você entender quem é Jesus na sua vida e o que ele significa para você. Porque tudo que estava aqui escrito aconteceu. E da mesma forma que Jesus falou para Pedro que Pedro ia negá-lo durante 3 vezes, aconteceu. Tudo que aconteceu aqui, Jesus já sabia que ia passar. Jesus não é pego de surpresa como nós somos pegos de surpresa. Então, faça uma leitura. Tenha um momento com o Senhor. Se permita conhecê-lo de verdade, para você poder seguir o que ele tem para ti e viver os planos dele. Da mesma forma que Jesus passou por injustiças, por perseguições, por calúnias e difamações, somos nós no nosso processo de cura e libertação. Então, se ele conseguiu vencer, mesmo sendo Jesus, você também vai conseguir, porque Jesus está com você. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero agradecer, Pai, por esse momento contigo. Obrigada por essa palavra. Pai, que os nossos corações venham estar alinhados com os seus, que as nossas vontades venham estar alinhadas com as suas. Que nós venhamos entender que não existe outro caminho que não seja o Senhor. Que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida ao coração de Deus. Que a gente venha, Pai, te buscar em espírito e em verdade, querendo contigo um relacionamento, querendo contigo uma intimidade. Pai, transforma os nossos corações para estarmos cada vez mais parecidos contigo. Te damos liberdade, Senhor, para o Senhor mexer em nossas vidas e transformarmos conforme a tua vontade. Que nós venhamos andar em alinhamento contigo, mediante a tua palavra que nós temos conhecimento. Que venha haver transformação em nós, para ficarmos cada vez mais parecidos com o Senhor. Paizinho, tem misericórdia da nossa vida e nos ensina o caminho que devemos andar, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Coloque em nós disciplina, Senhor, em te buscar em espírito e em verdade, em querer desenvolver contigo um relacionamento de profundidade. Que as nossas raízes venham se aprofundar na tua presença e que nós venhamos desenvolver o nosso lado espiritual para cada vez mais ficarmos mais perto de ti e entendermos o que o Senhor quer falar conosco. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha buscar a ti em espírito e em verdade, na sua intimidade, gerando contigo um relacionamento de profundidade. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.